Durante décadas ficamos olhando para o abismo cósmico, esperança palpite, imaginando, buscando não apenas por planetas ou estrelas, mas por alguma coisa diferente, algo impossível. Nós enviaram nossas máquinas Voyager, Hubble e agora o telescópio espacial James Webb para cortar a escuridão do espaço e revelar seus segredos mais profundos. Mas o que? O que o Webb acabou de descobrir pode não ser um segredo. Pode ser uma mensagem. E pior ainda pode ser, podem estar vivos. A princípio, Trace Atlas parecia apenas mais uma viagem interestelar. Viajante uma rocha fantasmagórica arremessada através do vazio. Mas não era apenas brilhante, estava pulsando, não aleatoriamente, mas com precisão arrepiante como uma batida de coração, uma assinatura. E o que veio a seguir não é apenas um mistério, foi um aviso. Fique comigo até o fim. Porque se isso, descoberta é o que alguns cientistas, acreditando nisso, então não estamos sozinhos. E nunca fomos. O telescópio espacial James Webb foi projetado para enxergar além do que qualquer ser humano jamais poderia o olho atravessar galáxias para os berços de estrelas e além da borda do próprio tempo. Mas em uma varredura rotineira do espaço profundo ele se fixou em algo, movendo-se de maneira não natural. Um ponto de luz onde deveria haver não tinha sido nada. Este era o Atlas de 3 olhos. O terceiro objeto interestelar confirmado para passar pelo nosso sistema solar. Mas, ao contrário de Oumuamua ou Borisov, este não estava em silêncio. Estava gritando. A princípio, os astrônomos pensaram que era apenas altamente reflexivo como um cometa revestido no gelo. Mas os sensores infravermelhos da Webb revelou algo muito mais estranho. O objeto não estava refletindo o calor do Sol. Estava produzindo isso, um interno, assinatura térmica centralizada e pulsando levemente. Este não era a assinatura de uma rocha, era a assinatura de algo ativo. À medida que as equipes da NASA e da ESA começaram, ao analisar os dados, um padrão se destacou: ressurgimento. Um pulso térmico rítmico, vindo das profundezas do Atlas de 3 olhos. Objetos naturais não fazem isso. Cometas emitem calor ao sublimar, liberando gás e poeira em rajadas imprevisíveis. Mas esse pulso era constante, deliberado como uma máquina. Quando a Webb, a equipe cruzou as informações das leituras com fenômenos astrofísicos conhecidos pulsadores, estrelas de nêutrons quasares, nada correspondia. Em seguida vieram os dados fotônicos. A luz. O espectro não estava disperso. Estava focalizado. Faixas estreitas de energia emitidas, em comprimentos de onda específicos do tipo que usamos. Na comunicação, o tipo de comunicação para o qual a projetamos. Satélites, espaçonaves e lasers. E foi aí que os sussurros começaram. Não era um sinal que estávamos recebendo. Pode ser uma que acabamos de interromper. Os cientistas de dados começaram a filtrar o sinal através de transformadas de Fourier, em busca de padrões e ocultos. Sob o que parecia estática cósmica, foi uma revelação aterradora, um pulso, não aleatório, não natural, mas estruturado. Os intervalos eram precisos demais, como um sussurro codificado no caos. Alguns pensaram que era um farol, outros acreditavam que era telemetria, dados sendo enviados de volta em outro lugar. E a pior parte, o pulso nunca mudou. Desde o primeiro, no momento em que o Webb o gravou, o sinal permaneceram absolutamente constantes, não. Afetado por radiação, movimento ou tempo. Essa não era a voz de um moribundo, estrela ou planeta errante. Era algo que queriam ser ouvidas ou talvez algo que queria ouvir. Então, sem aviso prévio, tudo aconteceu. Mudou. 3 Atlas entraram em erupção numa explosão. De luz, seu brilho aumentando em 40% em menos de 2 minutos. Sem nada natural. Objetos se iluminam com esse tipo de simetria. As leituras térmicas mostraram todo o corpo do objeto aquecendo como a máquina liga. E então, trajetória deslocada por frações de um diploma no início. Depois, com inegável intenção, o Atlas de 3 olhos corrigiu o caminho. Não estava mais seguindo o arco passivo de gravidade. Estava apontando, não diretamente na Terra, mas perto dela. Alinhado com os planetas interiores deslizando logo dentro da nossa órbita. Uma manobra tão preciso, tão artificial que não poderia ser dispensado. Algo dentro do Trace Atlas tinha. Acordei e estava se mexendo. Após a mudança de trajetória, uma equipe em o Observatório Europeu do Sul pressionou a análise mais aprofundada, usando espectral, algoritmos de decomposição projetados para detectar moléculas orgânicas em exoplanetas. Eles filtraram as emissões de Trace. Consultei o Atlas oftalmológico novamente e não encontrei nada. Esperado. Dentro da energia, as assinaturas apresentavam flutuações assustadoras, semelhante aos ritmos biológicos, não ao DNA. Não proteínas, mas algo mais fundamental. Frequências de ressonância, consistente com o comportamento celular. Em outras palavras, a luz que vem de Trace. Atlas não apenas refletia a energia, flutuavam de maneiras que se assemelham à vida. Tecido. Não se tratava de um asteroide, imitando a vida sem querer. Isso foi um sinal codificado em luz, comportando-se como um sistema vivo, e as implicações, além da compreensão. Se o objeto for, em parte biológico, significaria duas coisas, ou está vivo ou está morto, carregando algo que é.
Justo quando a empolgação se transformou em medo, outra anomalia surgiu. Níveis de energia, se é que podemos chamá-los assim de repente, caiu. As leituras térmicas se estabilizaram. As emissões diminuíram e o espectro, os pulsos perderam a intensidade. Mas o objeto não diminuiu a velocidade. Não diminuiu. Deriva. Continuou se movendo com arrepios. Precisão como uma máquina que muda para modo furtivo. Alguns cientistas descreveram como uma batida do coração em pausa, segurando a respiração. Estava se escondendo de nós. Estava reagindo à nossa atenção. Uma possibilidade inquietante começou a surgir. Circular. E se não fôssemos os primeiros para observá-lo? E se este for o seu propósito? Estado defensivo, e se toda vez que a civilização se aproxima da compreensão, ele desliga, seja como for. A queda de energia não acalmou ninguém. Na verdade, isso os aterrorizou ainda mais porque uma sonda silenciosa, fria e invisível está longe. Mais perigoso do que aquele que faz barulho. Então algo aconteceu muito mais perto de página inicial. Monitores no Atlântico Sul. Anomalia, o campo magnético mais fraco da Terra. A região começou a detectar ondulações não. Erupções solares, não explosões gama, mas pulsos eletromagnéticos localizados, temporizados, com os ajustes de trajetória do Atlas. Como o objeto passou pela parte externa, e a heliosfera nosso planeta reagiu. Sutil. Mudanças em nosso envelope magnético reverberaram os pulsos provenientes do espaço interestelar. Objeto. Os físicos se apressaram em explicar isso. Nenhum cometa ou asteroide jamais desencadeou a magnetosfera da Terra a partir de essa distância. Não ocorre naturalmente. O corpo deve ser capaz de gerar respostas eletromagnéticas sincronizadas. A única conclusão lógica é que somos conectados. As emissões da Atlas são afetando nosso mundo e talvez comunicando-se com ele. Neste ponto, um grupo de independentes, os pesquisadores também apresentaram uma teoria, ultrajante para a ciência convencional, mas muito convincente para ser ignorado. Eles propuseram que 3 Atlas não era apenas espaçonave, não apenas uma sonda viva, mas uma inteligência projetada conscientemente. Não. Uma máquina pilotada por algo, não um drone implantado por alguém, mas a entidade em si, uma forma de artificial, ou até mesmo a inteligência biológica nascida não em um laboratório, mas nas profundezas do espaço interestelar. Evolução. Essa teoria sugere que em outras partes da galáxia consciência podem não evoluir em carbono e neurônios, mas no plasma campos eletromagnéticos e matéria artificial. E se isso for é verdade, então Atlas não é um visitante, é um embaixador de um tipo de vida que nós temos. Nunca imaginei. Uma vida que se move através de galáxias, se esconde em cometas e espera, pacientemente até que uma civilização seja avançada o suficiente para reconhecer o seu presença. E sabe de uma coisa, nós acabamos de fazer isso. À medida que os observatórios globais se recalibravam, seus instrumentos para seguir 3 olhos, com um atlas de máxima precisão surgiu uma nova e perturbadora medição. Os efeitos de lente gravitacional ao redor do objeto não correspondiam à sua massa estimada. Na verdade, a curvatura que ele criava no espaço circundante indicava a presença de algo muito mais denso, ou mais precisamente algo capaz de manipular campos gravitacionais. Isso invalidava todos os modelos nos quais os astrofísicos se baseavam para prever o movimento e a interação entre corpos celestes. A única vez que vimos algo remotamente semelhante foram buracos negros. Mas Atlas não é uma estrela colapsada, é menor que uma lua. Então, como está distorcendo o espaço ao seu redor? Alguns teóricos propuseram que ela usa controle gravitacional, localizado não como propulsão, mas como um sistema de navegação, como um submarino, ajustando o lastro para deslizar silenciosamente por um oceano alienígena. Isso significa que não estamos lidando apenas com engenharia avançada. Estamos lidando com física que foi conquistada e dominada, não estudada. Então surgiu o que muitos agora consideram a evidência mais condenatória de todas. Um pequeno fragmento que seguia atrás do cometa 3A Atlas se desprendeu e começou a girar pelo espaço. A princípio foi descartado como detrito cometário comum. Mas quando o telescópio Webb o captou e analisou sua estrutura, os dados deixaram a equipe incrédula. Esse fragmento não era irregular nem orgânico. Era geometricamente perfeito, superfícies lisas e planas, ângulos retos, simetria, o tipo de estrutura que só a fabricação inteligente pode produzir. E ainda mais arrepiante, não emitia temperatura detectável, era completamente inerte, sem radiação, sem calor. Absorvia luz, mas nunca refletia nenhum traço. Era quase como se estivesse observando, mas invisível para si mesma. E sua composição, ligas desconhecidas com assinaturas atômicas não encontradas em nenhum lugar da Terra ou em amostras de meteoritos conhecidas. Não era poeira espacial, era parte de algo projetado. Astrônomos do Observatório Monarch no Havaí começaram a monitorar o comportamento de rotação de 3 atlas oculares.
Como muitos corpos espaciais alongados, ele girava, mas não aleatoriamente. Em vez disso, o padrão de rotação revelou algo bizarro. Intervalos de tempo que correspondiam a certas constantes matemáticas, π, a proporção áurea, e até mesmo sequências de números primos. Era como se a própria rotação fosse uma transmissão, uma linguagem de movimento, uma espécie de código Morse cósmico, à espera de ser traduzido. Alguns agora acreditam que essa rotação é intencional, que não gira por inércia, mas sim realizando um ato, um ritual de reconhecimento, como se repetisse uma mensagem incessantemente. Uma mensagem concebida para ser vista, não ouvida. E levanta a questão fundamental: somos testemunhas ou os destinatários pretendidos? Uma leitura final de espectrometria de varredura profunda, realizada pelos algoritmos de detecção de vida da web, revelou algo que converteu até as mentes mais céticas em crentes. Assinaturas orgânicas não cadeias de carbono estáveis nem proteínas fossilizadas, mas sinais intermitentes consistentes com estruturas em replicação. Não se tratava de formas de vida completas, mas sim de precursores. Uma estrutura de componentes biológicos sintéticos ou reais, embutida na cauda de Atlas. Duas possibilidades surgiram. Primeiro, poderia ser alguma forma de camuflagem biológica, uma mimetização projetada para enganar sensores primitivos, fazendo-os pensar que Atlas é natural, uma tática usada por muitas espécies na Terra, polvos chocos, até mesmo vírus. Mas a segunda teoria é muito mais perturbadora. Esse resíduo biológico pode ser uma semeadura intencional, um sistema de entrega para disseminar código genético extraterrestre. Como se Atlas não fosse apenas uma sonda, mas um mensageiro da vida, uma panspermia moderna usando propulsão avançada não para estudar a vida, mas para disseminá-la. À medida que o objeto se aproximava da borda interna do nosso sistema solar, vários magnetômetros, tanto na Terra quanto a bordo de sondas espaciais, começaram a registrar uma oscilação estranha. Não a interferência caótica que se esperaria de uma tempestade solar, mas mudanças rítmicas precisas nos campos magnéticos locais. Esses pulsos apareciam em trios como um metrônomo com propósito, e elas não diminuíam com a distância. Na verdade, sua amplitude aumentava à medida que o Atlas de 3 olhos se aproximava, sugerindo que o objeto não estava apenas emitindo energia magnética. Ele estava interagindo com a nossa quase como se estivesse escaneando ou sincronizando com o sistema magnético do Sol. O padrão não correspondia a nada na natureza. Alguns o compararam a um protocolo de aperto de mãos, como uma espaçonave estabelecendo uma conexão segura. Mas com o quê? Com o Sol, a Terra ou algo que ainda não descobrimos escondido entre os planetas? É aqui que as coisas ficam ainda mais perturbadoras. Especialistas em comunicação tentaram responder enviando pulsos de rádio cuidadosamente codificados de volta para 3 satélites Atlas, usando antenas da rede de espaço profundo. Os sinais foram construídos em torno de números primos, matemática binária e até tons artificiais que lembravam intervalos musicais. Mas não houve resposta, nenhum eco, nenhum reflexo, nada. Exceto que 1 hora após a transmissão do último pulso, 3 Atlas alteraram sutilmente sua velocidade de rotação. Não o suficiente para a maioria dos instrumentos captar, mas precisamente o bastante para ser notado pela equipe que havia iniciado a mensagem. Alguns interpretaram como um reconhecimento, outros como uma rejeição, mas de qualquer forma não foi aleatório. O comportamento não foi como o de um corpo natural absorvendo uma mensagem, mas como o de uma entidade ciente de ter sido contatada e optando por não se comunicar. Em análise de inteligência, isso é chamado de não comunicação consciente. Uma tática psicológica, onde o silêncio fala mais alto que a resposta. E no vasto vácuo do espaço, o silêncio é aterrador. Analisando registros astronômicos históricos, pesquisadores descobriram algo que ninguém esperava. Perturbações sutis em levantamentos infravermelhos do céu datam de décadas atrás. Em 1987, 1998 e 2013 foram observadas pequenas anomalias no mesmo vetor em que o objeto 3I Atlas está se deslocando atualmente. Isso sugere que ele pode ter passado perto do nosso sistema anteriormente. Mas o ponto crucial é que cada aparição coincide com um aumento acentuado em explosões de rádio inexplicáveis e anomalias de ondas gravitacionais registradas na época. Isso levanta uma questão intrigante: o 3I Atlas já esteve aqui antes. E mais importante, ele está em um ciclo. Se isso for verdade, não se trata apenas de um objeto de passagem. É uma presença recorrente, possivelmente observando ciclos de desenvolvimento planetário, progresso humano,
ou talvez algo muito mais profundo codificado na própria linha do tempo da Terra. Os recálculos mais recentes de sua trajetória revelaram algo que causou grande impacto na comunidade científica. O objeto 3 Atlas não está se dirigindo diretamente para a Terra nem para o Sol. Em vez disso, sua trajetória descreve uma curvatura suficiente para aproximá-lo da Lua Europa de Júpiter. E ainda mais curioso, a trajetória recalculada intercepta a Lua Encélado de Saturno caso o objeto faça outra passagem. Ambos são mundos gelados. Ambos escondem oceanos subterrâneos, e ambos são considerados fortes candidatos à existência de vida extraterrestre em nosso sistema solar. Assim surgiu uma nova teoria: e se a Terra não for o destino final? E se essa entidade, seja lá o que for, estiver visitando mundos oceânicos para monitorar, semear ou despertar vida oculta sob o gelo? Nós presumimos que éramos especiais. Presumimos que éramos o ponto central. Mas e se o verdadeiro interesse do Atlas de 3 olhos estiver no que se esconde sob a superfície de luas que nem sequer tocamos? À medida que as transmissões do espaço profundo se dissipavam em estática e o objeto continuava sua trajetória silenciosa, uma teoria ganhou força aterradora. E se a sonda 32 Atlas não estivesse emitindo sinais para se comunicar porque não precisava? E se ela não estivesse tentando falar, mas sim ouvir? Imagine uma sonda tão avançada, tão antiga, que sua única função fosse a observação sem interferência. Sem lasers, sem módulos de pouso, sem mensagens. Apenas a absorção passiva de tudo ao seu redor. Ressonância atmosférica, campos eletromagnéticos, emissões de tecnologia humana, até mesmo ritmos biológicos da Terra. Alguns pesquisadores começaram a sugerir que seu silêncio não era uma falha ou um mecanismo de defesa, mas sim seu projeto padrão, um espião perfeito, invisível, indetectável até então. Isso reformulou toda a narrativa, porque se a 32 Atlas é uma sonda e já esteve neste sistema antes, então significa que este não é seu primeiro relatório. Ela já poderia ter enviado seus dados. E a verdadeira questão passa a ser para quem. Talvez a descoberta mais perturbadora tenha vindo por último. Uma equipe de pesquisa do Caltech analisou os dados espectrais orgânicos por meio de um modelo comparativo, não contra a vida extraterrestre, mas contra marcadores genômicos terrestres. O que eles encontraram não era uma correspondência exata, mas também não era totalmente estranho. Havia paralelos estruturais, repetições de arranjos de nucleotídeos, ecos de padrões que vemos em vírus, retrotransposinas e até mesmo sequências antigas de DNA não codificadoras. A possibilidade de que o resíduo biológico encontrado atrás do Atlas contenha informações codificadas em uma linguagem genética universal, uma estrutura tão fundamental que pode se adaptar a diferentes ambientes planetários, seja por evolução ou por projeto. Em outras palavras, esse objeto pode carregar instruções para a construção da vida, não apenas sementes de biologia alienígena, mas talvez os próprios modelos a partir dos quais a vida na Terra surgiu. As implicações vão além da ciência. Elas tocam na origem, no propósito e na autoria. E se for esse o caso, então o mistério final não é apenas o que é o 3i Atlas, é quem o enviou. Agora sabemos que Atlas não é apenas um visitante, não é apenas um objeto passando pelos nossos céus. É uma pergunta, um desafio, um reflexo da nossa própria arrogância e dos nossos medos mais profundos. Olhamos para a escuridão na esperança de encontrar estrelas, e em vez disso, encontramos um observador, um ouvinte, talvez até mesmo um mensageiro. Mas de onde, de quando, de quem? O telescópio James Webb nos deu dados, mas não nos deu paz. Porque o que foi descoberto lá fora, rastros orgânicos, pulsos magnéticos, simetria artificial e padrões codificados, não aponta para a natureza. Aponta para uma intenção. E quando o universo revela uma intenção, significa que não estamos mais sozinhos nessa história. E esse é o verdadeiro medo, não é? Que algo nos tenha observado o tempo todo. Que nossos sinais de rádio não tenham se perdido no nada. Que tenham alcançado algo muito mais antigo, algo muito mais paciente, e agora retornou. Seja a 3 Atlas uma sonda, uma portadora da sonda, ou a própria criadora da sonda, seu silêncio não é ignorância. É deliberado, e se escolheu não se manifestar ainda. Então devemos perguntar o que está esperando. Deixe sua opinião nos comentários, porque talvez estejamos vivendo o primeiro capítulo da maior descoberta da história da humanidade. E se você quiser acompanhar cada passo do que está por vir, inscreva-se, ative o sininho e fique de olho no céu, porque essa história ainda não acabou.